Começando agora mais um Sou Biocast, o podcast que reúne os nomes que são referência no mercado de bem-estar, de sustentabilidade e que estão construindo o movimento de uma nova visão a respeito do consumo, do nosso comportamento ao nos relacionarmos em sociedade e com o mundo. Agora, nessa temporada muito especial, transmitida diretamente aqui do Sou Bio Experience 2025, o evento que marca esse encontro anual da comunidade da plataforma Sou Bio, oportunidade em que a gente tem conversado com os palestrantes que têm trazido diversos temas para o nosso palco. E agora estamos recebendo aqui Max Petrucci. Ele é empreendedor especialista em inovação e sustentabilidade, foi executivo de empresas globais e fundou a Mata, empresa que combina ciência e nutrição e saberes ancestrais para fortalecer e criar alimentos, superalimentos com base na Amazônia. Max, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui hoje com a gente. Obrigado pelo convite, muito legal. Segundo ano de Sou Bio, cada já vez melhor. Casa, então. Legal, muito bom te receber. Então, Max, eu gostaria, assim, acho que é interessante a gente contar para o público a tua história, né, um pouco dela, no sentido de você ter pivotado, né, a tua carreira de alguma maneira, né? A gente conhece a tua história, acompanha um pouquinho da tua fala. Você vindo, né, do mercado tradicional, digamos assim, daquele lugar onde as pessoas estão acostumadas e já entendem, né, do cenário corporativo, e vindo para um ambiente totalmente novo, né, de um mercado que está em construção, que está sendo criado, digamos assim, né? Se você puder compartilhar com a gente como você atuava anteriormente, né, de quais lugares você fazia parte e o que te levou a tomar essa decisão de pivotar a tua trajetória. Legal. São quase 40 anos de jornada profissional, né, como executivo, como empreendedor. Em 40 anos a gente evolui muito, né? Sim. Como pessoa, como ser humano, o mundo evolui, a gente se adapta. E ele reflete um pouco isso. E acho que, no fundo, eu sinto que cada vez mais foi levando ao encontro do Max, empreendedor, seja executivo, com o Max pessoa, né? O Max essência. E basicamente teve esses três momentos na minha vida. Um momento, grandes corporações executivo na década de 90, entrando no mercado de trabalho, querendo expandir meu mundo. Meu sonho era morar em Nova York. Tinha uma das empresas que eu trabalhei, a Johnson, tinha essa possibilidade. Me dediquei arduamente para alcançar isso. Para chegar lá. Quando eu fui morar em Nova York, eu achei que não era exatamente o que eu mais queria no mundo, mas a motivação era, participar de coisas grandes, com pessoas inteligentes. E aí, lá em 98, eu lembro, eu conheci a internet. E aí eu falei, cara... Primórdios da internet. Total. Sim, lá já estava um pouco mais avançado, mas aquela sensação de, eu não sei exatamente o que é isso, mas eu vou pular de cabeça, entendeu? Porque algo me diz que o meu futuro é por aqui. Eu voltei para o Brasil ainda, trabalhando na Johnson, mas recebi esse convite de um amigo meu na época, tinha acabado de lançar o Web Motors e entrei nessa jornada. Foi como eu entrei no mundo do empreendedorismo digital, isso foi em final de 99. E eu estou nisso de uma forma ou de outra há 25 anos, né? Porque acho que a Mata é um encontro entre a dinâmica de uma startup, um negócio digital que começou vendendo direto para o consumidor. Isso te dá uma série de atalhos, te dá muito conhecimento, né? Você consegue entender o teu consumidor e tal, e aí, a partir daí, o que a gente está fazendo também é abrindo para outros canais. Claro. Mas, portanto, mesmo na Mata, que não é uma empresa de tecnologia, querendo ou não, eu estou, né, no que exercer o empreendedorismo de uma startup. A nossa forma de trabalhar, a nossa cultura é muito startupeira, né? Então, nos últimos 25 anos é isso, assim, muito acompanhando de perto o ecossistema de startups, como investidor anjo, quando eu posso, mentor, principalmente da Endeavor, que é uma rede muito legal de empreendedorismo no Brasil. É isso. Não, muito legal, Max, ver essa mudança, né? E aí você mergulhou de cabeça em outro cenário, né? Que é realmente um cenário mais voltado à sustentabilidade, à construção de uma marca que busca, né,
entregar uma proposta diferente para as pessoas. Você fala muito sobre regeneração, né? O sistema regenerativo das florestas. Da floresta, exato. E como é isso? Assim, eu percebo, assim, pela leitura dos seus materiais, que isso é um conceito pilar, assim, né? Sim. Do teu negócio. O que é um sistema regenerativo nesse sentido? Uma excelente pergunta que a gente está tentando responder, está tentando construir, né? Mas acho que no campo da intenção, a regeneração é você entender que a gente como ser humano, a gente é um ser vivo e tal qual um micro-organismo, uma bactéria, um tecido, um órgão ou a gente como ser vivo segue os mesmos princípios da vida, da autocura, da regeneração de um bioma e principalmente a floresta amazônica, que é o bioma mais biodiverso e rico do planeta. Perfeito. Né? Isso no campo filosófico. Na prática, o que significa? Que sim, dá para produzir alimento de uma forma oposta à forma como a gente está escalando a produção de alimentos hoje, que é completamente tóxica, né? Que é você derrubar um bioma inteiro, derrubar uma floresta, do solo para cima, matar a vida do solo para baixo, com fungicida, bactericida, blá, 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 para plantar uma única semente modificada geneticamente que resiste a esse bando de genocida, herbicida, fungicida, não sei o quê. E você acaba, sim, fazendo o oposto do que é regeneração, do que é o fomento da vida, você mata tudo. E se você matar os biomas do planeta, você vai estar matando a tua espécie. Claro, você vai poder pegar o teu foguete e ir para Marte, talvez, ou se enfiar num bunker e ter uma vida excelente. Mas não é o caminho que eu gostaria que a gente trilhasse como humanidade. Então, a missão da mata tem um H no meio da mata para a gente se reconectar para a floresta, com a floresta, se reconectar com a natureza, se reconectando com a nossa natureza interna, do umbigo para dentro, que é o nosso alimento, né? Um alimento que seja predominantemente nutritivo do umbigo para dentro, né? Que traga o que tem de melhor na nutrição do planeta através desses ingredientes amazônicos, produzidos em sistemas agroflorestais que mantêm o solo ultra rico, diverso, potente e, obviamente, transferem para o ingrediente onde esse solo é produzido toda a riqueza nutricional que um bom ingrediente que a gente leva para dentro do umbigo chamado alimento tem que ter, né? E com também, na verdade, isso é um círculo virtuoso, esses ingredientes produzidos pelos guardiões da floresta, que são os pequenos e médios agricultores lá. A Amazônia tem 4 milhões de pessoas, a Amazônia tem 25 milhões, 2/3, 70% vivem nas grandes cidades, então sobram aí 4 milhões de pessoas que se dedicam, quase todos eles, à agricultura de alguma forma. Então, assim, tem floresta, tem muita floresta, tem muita gente, e a gente não está olhando para isso, no meu humilde entendimento, de uma forma um pouco mais rica, um pouco mais regenerativa, né? É interessante, Max, você trazer isso, porque me parece que esse é um dilema muito antigo na nossa sociedade, né? Porque a gente depende da terra para produzir o alimento, né? Do solo. Então, na história, a gente estuda lá o solo massapê, a terra roxa, né? Dizia-se que, por exemplo, o Egito era uma dádiva do Nilo, né? Porque existia um equilíbrio de consumo daqueles recursos para a produção do alimento e para que as pessoas pudessem garantir sua subsistência, né? E a gente vem nas últimas décadas no movimento de esgotamento desses recursos. Então, sim, você acaba tendo solos ali que não tem mais o que oferecer porque eles foram totalmente esgotados. A visão, então, de um sistema regenerativo passa por dar manutenção a essa capacidade de prover nutrientes? Sem dúvida nenhuma. O paradoxo que a gente está enfrentando hoje é que a forma como a gente escalou a produção de alimentos, lembra da história do Malthus, né, da teoria malthusiana, da Revolução Verde, né? Na década de 70, a gente desenvolveu o hábito de morrer muito menos, né? A gente sempre gostou de se reproduzir muito como espécie, mas de uma hora para outra a gente começou a morrer muito menos. Aí, boom, né? Começou a explodir a quantidade de pessoas no planeta, as pessoas precisam de mais comida, puxa, então vamos mecanizar a produção de alimento, focando em 4
monoculturas de grãos, não as mais nutritivas para a nossa espécie, mas as mais fáceis de produzir, as mais Resistentes, convenientes, né? Resistentes, talvez. Eu acho que é basicamente assim, cara, o que dá para mecanizar loucamente e transformar numa escala enorme, que é as bases da Revolução Verde, é isso, enormes propriedades mecanizadas de monoculturas, então campos gigantes, derruba tudo quanto é bioma, planta, soja, milho, trigo e o que for te trazer açúcar. E você cria todo um sistema econômico otimizado para isso, né? Só que é uma otimização muito reducionista. Perfeito. Ela escala mais, concentra a renda, intoxica o planeta e deixa as pessoas doentes. Isso dá para a gente chamar a escala da bobagem, né? E assim, é claro que falar assim é um pouco cuspir no prato, porque no fundo, eu acho que a gente tem que encarar tudo isso como uma evolução. Acho que a gente fez errado, quem foi o maldito? Não, tá tudo, enfim, entendeu? A gente tem que gerar desenvolvimento econômico, a gente tem que dar comida, entende? Só que eu acho que está na hora da gente começar a abrir minimamente, entendeu? Oportunidade para outras inovações. E eu acho que a produção desses ingredientes ultra nutritivos, entendeu? Que significa, cara, você resolve um monte de problema ao mesmo tempo. Você vai comer muito menos, entendeu? Porque nutrição não é caloria. Sim. Nutrição não é um monte de comida. Nutrição é você dar os nutrientes que o teu corpo precisa para realmente ele ficar muito bem, né? Então você, usando os ingredientes certos para produzir os alimentos, ingredientes ultranutritivos, você está dando o básico, entendeu? Que é menos comida, muito mais nutritiva, que você consegue, de novo, gerar justiça social, o oposto da concentração de renda em grandes monoculturas, em grandes latifúndios produtores de monocultura, e que simplesmente eles regeneram a floresta ao invés de acabar com a floresta. Então, e isso passa talvez por uma diminuição nessa escala ou por uma diversificação das oportunidades e dos alimentos? Sim, totalmente. Então, qual que é a fundamentação hoje dos sistemas agroflorestais? Que basicamente não fazer uma monocultura e você misturar diversas culturas. Então você coloca um cacau, um cupuaçu, um açaí, e existe uma quantidade mínima, tal. Isso é um tema também um pouco novo na ciência moderna, embora os povos originários praticam isso há 14 mil anos com registro plantio antropológico. Em mandala, né, que tem a rotação de culturas, né? Tem N formas, né? Mas basicamente você tem a monocultura e você tem as formas policulturas. Estou inventando isso daqui. Tecnicamente, as pessoas chamam de sistemas agroflorestais. Por quê? Porque na floresta, aonde se desenvolveram esses ingredientes, primeiro eles se desenvolveram, entre aspas, sozinhos, mas o ponto que eu quero ressaltar tinha milhões de pessoas na Amazônia, há 14 mil anos, agricultando as florestas. Tá? Então, assim, o fato, e dentro disso você tem as espécies predominantes, que eu não lembro quantas são 114 e tal, que os povos originários, há 14 mil anos, mais de 1 milhão de pessoas, eles agricultavam, entendeu? Isso é muito lindo, se for pensar, né? Uma floresta do tamanho da Amazônia, não tem nem mais registro, imagina, os portugueses vieram aqui e descobriram o Brasil. Claro. Então tem tanta coisa que eu acho que a gente está podendo se dar o direito de redescobrir e ressignificar e, principalmente, aproveitar essa sabedoria ancestral, somar com o que tem de mais moderno de tecnologia, de produção agrícola, de ciência do ingrediente, de nutrição e trazer novas soluções, né? Eu começo a perceber e vejo, né, Max, que essa maneira, né, de ter essa ciência de sistemas regenerativos começa nessa lógica da produção do alimento, mas ela acaba transpassando, né, transcendendo a vida das pessoas como um todo, né? Até chegar num tema como você traz hoje aqui, que é a regeneração de negócios, né? Eu quero dizer, a partir do momento que eu mudo a lógica de como eu produzo alimento, os negócios que produzem esse alimento e as pessoas que consomem vão precisar também ser regenerativas, né? Exatamente, porque, assim, qual o papel de um negócio hoje no mundo? Cara, precisa ajudar a consertar alguma coisa, você concorda? O nome é contrato social quando a gente abre uma empresa, né?
E Exatamente. é um contrato social. Né? Exatamente, muito bem colocado, entendeu? Então, qual é o contrato social por trás de um negócio, né? Ele tem que se dedicar a resolver alguma coisa. E eu acredito muito no empreendedorismo, eu até fiz essa... falei que a gente precisa mudar o nome do capitalismo, entendeu? Ou não muda o nome, não sei, mas tem que ressignificar, tem que ficar claro para todo mundo que não é o capital a coisa mais importante hoje, entendeu? Hoje é o empreendedor, hoje é o empreendedorismo, né? O que é? Um indivíduo que um dia acorda com a pá virada e fala assim, cara, puta, e se a gente fizesse isso aqui de uma outra forma, né? É um contrato social diferente que, se ele se provar sendo inovador, ou seja, se ele resolver melhor um problema da sociedade, a sociedade vai automaticamente premiá-lo e, nesse mecanismo de floresta autogerida e poder distribuído, esse contrato social vai se sair vencedor. Perfeito. Tal qual, na dinâmica da floresta, foi assim com toda a vida na floresta, entendeu? Sim. Eu acredito no mercado como sendo um sistema vivo de autorregulação, que às vezes, óbvio, quando você deixa desregulado, você passa por momentos de balbúrdia, entendeu? É verdade. E a gente eu também acredito que tem coisas que vale a pena a gente se autorregular na economia e tal, mas eu sou um anarco, sei lá o quê, por assim, idealismo. Eu acho que, no geral, as soluções distribuídas dão mais certo do que as soluções centralizadas. Então, eu acho que a gente tem que soltar as possibilidades de contratos sociais e favorecer para que a sociedade se autorregule, premiando os contratos sociais mais abundantes e positivos para todo mundo, né? Teve uma mudança de comportamento, assim, uma das leituras que me mudou muito a visão foi lendo Sapiens, ali tem uma passagem, né, que o autor diz, né, que em algum momento a gente acabou se tornando escravo do trigo, né, porque a gente parou de coletar e teve que parar para plantar e ficar ali por 8 horas cuidando daquela plantação até a gente poder consumir, né. Então, isso é uma virada de chave, né? Porque aí você começa a perceber que as pessoas, até certo momento, elas eram livres e, a partir do momento, elas se tornaram escravas da sua própria comida, né? E hoje é o ecossistema que a gente tem, né? Ou seja, sim, trabalhar para se alimentar e somente isso, né? E é esse ciclo, né? Sim. Eu acho que o trigo, cara, é um alimento sagrado, assim, a nossa espécie deve muito a isso, mas tem questões. Eu gosto muito dessa abordagem do caçador-coletor, sabe? Sim, sim. Enfim. Não, legal. E eu acho que é uma oportunidade também, né, Max, que você traz, que é muito importante, de ter vindo de um universo corporativo, né, de dentro de empresas globais que acabam exercendo o seu papel ali fundamental na sociedade, mas de alguma maneira você conhece isso muito bem, né, para hoje desenvolver uma marca que apresenta uma nova maneira de se colocar, uma nova maneira de construir uma solução, né? Você acha que em algum momento isso vai se tornar um encontro, assim? Você acha que isso vai dar a volta, digamos assim, o que você está fazendo na mata, a construção desse conceito de sistemas regenerativos, vai chegar de novo numa grande corporação, ou já está, de repente, causando algum tipo de impacto, que as empresas estão repensando o seu posicionamento? Uma excelente pergunta. Eu acho que o papel das startups é ser esses bichinhos novos que trazem contratos sociais diferentes e testam coisas que quem está sentado em cima, assim, no sistema, no status quo, não vai querer, não vai conseguir, entendeu? E cada bichinho tem seu, né, os bichinhos e o bichão. O bichão tem o papel de segurar o sistema, o status quo, porque ele está dominando. Então, se for mudar, não vai ser bom para ele. E é muito difícil ele ser o agente de transformação, entendeu? As startups têm que ser os agentes de transformação. O que eu acho que é muito positivo é isso. Na década de 90, eu tentei empreender, entendeu? Tentei montar uma confecção, só que, cara, não tinha internet. Sim. Não sei quantos anos você tem. Você consegue imaginar o mundo sem internet? Coisa mais chata do mundo. Eu tinha que entrar no meu carro, pega o tecido na costureira, não sei o que lá, vai no faccionista.
Cara, coisa chata, entendeu? Aí depois para vender tem que sair ligando, ou faz flyer e distribui, ou, né? Mas assim, não era o que eu queria. Eu queria realmente, sabe, sentar e estar próximo, aprendendo, me desafiando com as pessoas mais incríveis do mundo. E a solução era uma grande comprovação. Hoje não. Sim. Hoje a última coisa que você precisa para você crescer profissionalmente é estar numa grande corporação. Não que seja horrível, eu estou falando, você não precisa, você pode escolher e está tudo bem. Claro. Mas você pode perfeitamente virar teu empreendedor sentado na tua casa na frente do computador, entendeu? Sim. Você tem todas as ferramentas possíveis, sim, entendeu? Perfeito. Eu tenho conversado com muitas marcas aqui no Soulbill, né, Max? E é legal porque hoje uma das estratégias basilares das marcas que estão se estabelecendo é a construção de comunidades, né? Então, basicamente, com todas as marcas com as quais eu converso, existe uma preocupação do fundador, né, de promover, de produzir conteúdo, de engajar uma comunidade, de mostrar o porquê as pessoas estão em volta daquele produto que está sendo oferecido, né? E aí a gente começa a pensar numa aldeia digital, né, uma comunidade descentralizada, mas que tem a mesma crença, o mesmo ideal. Isso facilita, na minha visão, o processo de sucesso de uma nova empresa, de uma nova ideia, né? Não, sem dúvida. Que é esse mecanismo mais orgânico, entendeu? Desse contrato social com você, ser conhecido, ser testado, ser engajado, né? Antigamente o processo era tudo menos orgânico, né? Na década de 90, eu tive o privilégio de gerir marcas super líderes, né? Johnson, Gillette, mas não era orgânico, entendeu? Sim. Você tinha N motivos para ser líder de mercado, mas você usava a força em todos os sentidos, entendeu? Era a campanha milionária de cachê para atriz da Globo, com veiculação milionária na Globo. Então é muito difícil competir. Hoje em dia, não. Se você é um empreendedor qualificado, entendeu? Empoderado, obcecado, e adquiriu conhecimento, experiência, autoestima para, sabe, dar a cara para bater. Fazer uma boa entrega, né? Entendeu? Dar a cara para bater, errei, melhorei, tal. Cara, você tem chance de dar certo. Entendeu? Porque só o que você precisa é, de fato, saber usar ferramentas como essas. Um podcast, um perfil no Instagram, entendeu? Estruturar uma ideia, convencer 1, 2, 3, 4, a partir daí começar a formação de uma comunidade que se identifique com o teu propósito, que veja a solução que você está trazendo, talvez, não foi o meu caso, eu trouxe para mim, entendeu? Pô, que legal, foi assim com você? Cara, comigo também, entendeu? Exato. E hoje o que a Mata entrega para o mercado, assim? Qual que é o foco principal? Bom, vocês se dedicam ao desenvolvimento de superalimentos, é uma empresa focada em pesquisa, em desenvolvimento, em chegar num produto final e entregar isso para o consumo? Não, boa pergunta. Eu acho que inovação, impacto sem inovação é pedra na mochila, entendeu? Já não é fácil carregar mochila de empreendedor em nenhum lugar do mundo. É um pouco mais difícil no Brasil. Com a Amazônia, põe pedra nessa mochila, tá? Adoro a Amazônia, tudo mais. Cara, é isso, é um ecossistema muito incipiente ainda. Tudo é difícil, entende? Tudo é difícil. Então você tem que inovar. Inovar, por exemplo, uma das coisas que eu achei mais legal, assim, que me deu muita satisfação e confiança que esse modelo é escalável e que a gente pode vir a ser muito abundante como empresa, foi o fato da gente entender que um ingrediente que era um refúgio para algumas comunidades na floresta, que era a torta de castanha, então, a castanha do Brasil, castanha do Pará, um dos ingredientes mais nobres da natureza, né? Riquíssimo do ponto de vista nutricional e tal. As comunidades na floresta, algumas delas, espremem para extrair o óleo de castanha, a manteiga da castanha, que a Natura, entendo eu, que foi a pioneira para usar esse ingrediente na cosmética. Então sobrava a torta da castanha. O que era? Era uma castanha sem a gordura, espremida. Que é uma coisa hiperfarinácea, hiperdura. Então, assim, eles não usavam nem para, ou pelo menos não na quantidade que eles tinham, para consumo. Não pode dar, no caso do cupuaçu, é a mesma coisa que o cupuaçu.
cupuaçu é um primo do cacau, não pode dar nem para fazer ração animal, né? Porque os animais sofrem com o cacau, né? Tanto que aquela história que cachorro não pode comer chocolate, então é verdade, sim. Entendeu? Então, a gente conseguiu pegar um ingrediente que era um refúgio para essas comunidades e a gente entendeu que, na verdade, se a gente micronizasse e agregasse um pouco de tecnologia boa, a gente poderia ter um ingrediente ultra nutritivo, que ela tem uma concentração proteica incrível, tem uma quantidade de fibra maravilhosa, tem uma gordura boa ainda, que sempre sobra um pouco, e tem pouco carboidrato. Então isso, na nossa concepção da Mata, é uma entrega fantástica, entendeu? E, portanto, isso é inovação, entendeu? Então você está conseguindo entregar um ingrediente, e no caso um produto final que leva esse ingrediente de forma prioritária, que é um produto vegano, proteico, não tem monocultura lá dentro, não é uma proteína isolada de soja, de ervilha ou de arroz, e é um preço acessível, que ainda por cima gera um valor econômico incrível para a comunidade, que passa a agregar valor no ingrediente que ele ainda não utiliza, não agregava. Não, perfeito, Max. É super interessante ver esse novo olhar, né? Nada mais é do que você entender o ecossistema, né? Entender que existe uma produção a partir de algum recurso e aproveitar o máximo possível tudo que aquele recurso tem para oferecer, né? Sim, sem dúvida. Isso que remete à economia circular. A gente ganhou um prêmio, inclusive, super legal, da Ellen MacArthur Foundation, né, que é o maior instituto de economia circular do mundo. É meio por aí, ou seja, você tem uma empresa regenerativa, é assim, como é que você favorece a vida em tudo que você faz? Nesse caso, você está favorecendo a vida porque você está gerando mais renda, gerando mais saúde, você está favorecendo uma produção que, no caso da castanha, não é sistema agroflorestal, é extrativismo. Porque para você conseguir coletar a castanha, você tem que manter a floresta de pé. Sim. Entendeu? Você não faz uma monocultura de castanha. Sim, né? Sim. Então, isso é muito bonito, sabe? E é isso, tem muito de ancestral nisso, mas a tecnologia vem para ajudar. Né? Esses sistemas agroflorestais, tem muito estudo assim, de como você otimiza uma planta com a outra, como você reproduz, pega atalho, acelera o processo natural da floresta. Tem muita coisa legal. Sensacional, Max. E hoje, como que as pessoas podem se conectar com a Mata? Através das redes sociais, como que o pessoal pode acessar o teu trabalho, conhecer um pouco mais, participar? Legal. A Mata, a gente tem uma comunidade, assim, bastante ativa, profissionais de saúde, influenciadores, consumidores. Hoje a gente tem 3 mil clientes que são assinantes da Mata, né? Todo mês recebem Mata na sua casa. Isso é muito legal, porque ajuda a gente, ajuda as comunidades. E ajuda quem consome, porque assim, nutrição não é uma coisa, hoje eu vou me nutrir. Não, nutrição é um hábito, entendeu? Você realmente consegue os benefícios de uma boa nutrição se você trouxer o hábito para você. E, basicamente, assim, o trivial, a gente tem muito conteúdo nutricional, dica, receita, tal, no próprio Instagram, mata.bio, mata com H no meio, mahta.bio, B-I-O. Da mesma forma, com esse mesmo nome, a gente tem um canal no YouTube e o site, que também é o mesmo. E as pessoas podem encontrar ali, se aproximar através desses canais. Sim. A temática do evento esse ano, Max, é ser e agir, né? Acho que tem tudo a ver, então talvez a sua visão seja que as pessoas possam ser mais regenerativas e agir de forma mais regenerativa também. O que eu falo, assim, baseado na minha experiência pessoal, pensa primeiro do umbigo para dentro. Então, sim, seja e haja, pensando primeiro no que é importante para a tua regeneração. Perfeito. Entendeu? Eu tive um probleminha de saúde, passei a estudar nutrição, que eu nunca imaginei, mas passei a experimentar superfoods no mundo inteiro, tal. Um dia veio essa ideia e, cara, a Mata nasceu da minha necessidade de eu me regenerar, de eu me autocurar. Que legal. Entendeu? E a partir daí, eu acho que o mundo se abre. Porque, ao mesmo tempo, também, como empreendedor, eu queria me regenerar. Falei, não, mas espera aí.
eu empreendia de uma forma X, mas hoje o mundo precisa de uma outra coisa. Como é que é empreender hoje? Qual o papel de um negócio hoje? Entendeu? E eu acho que essa história da regeneração é meio que um modelo mental. Só que a gente tem que praticar. E eu acho que tem que começar a praticar pela tua biologia. Porque o melhor exemplo de sistema vivo, entendeu? É você. É do umbigo para dentro. E a conexão mais regenerativa que a gente como indivíduo tem com o mundo externo é a comida. Você traz um monte de vida para dentro. Entendeu? É isso. Só tem que escolher. Exato, exatamente. Perfeito, Max. Muito obrigado pela presença aqui, né, no Soul Bio Experience, pela sua contribuição no palco, por dedicar esse tempo, por vir aqui ao podcast, né? Eu acho que é uma oportunidade sem igual, assim, de a gente registrar a tua presença, a visão que você tem a respeito do que você está construindo na mata, para que outras pessoas possam acessar esse conhecimento, conhecer mais, se interessar mais e a gente dar mais força e movimento para esse movimento. Não, eu que agradeço o convite e parabéns pela iniciativa. Acho que aqui vocês estão conseguindo plantar, sabe, o início de um ecossistema de empreendedorismo nessa cidade que é maravilhosa. Sim. Floripa respira regeneração, cara, incrível. Eu venho para cá, assim, eu fiquei um tempo sem vir, mas a primeira vez que eu vim tinha 18 anos, quer dizer, fazem 40. E é muito legal ver o momento que vocês estão. Então, parabéns. Obrigado. Se eu puder ajudar, estou sempre aqui. Muito legal de ter com a gente aqui. E com certeza numa próxima edição aí para a gente dar sequência, né? E acompanhar o crescimento e evolução da mata e desse projeto que você está construindo. Obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Soul Biocast. Como você pode ver, a gente tem conversado com experts em diferentes setores que estão promovendo transformações genuínas, autênticas, que tem alma, que tem coração. Então é muito legal poder transmitir tudo isso aqui através do Soul Biocast para que você possa acompanhar. Eu te convido então para que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube para consumir todos os episódios e também acompanhe, né, as nossas iniciativas e tudo que a plataforma Soul Bio promove em @eu.soulbio no Instagram. Obrigado e até o próximo episódio do Soul Biocast.